Então vamos lá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula teórica, do nosso programa de residência. Então hoje nós vamos ingressar falando um pouquinho sobre PIN, que é o procedimento estético injetável para microvasos. Então é o procedimento de secagem de vasinhos. Sejam todos muito bem-vindos. Vi que temos alunos novos aí, do nosso primeiro dia de recepção para vocês. Fiquei muito feliz, Rosa, que eu já conhecia, um prazer, uma delícia ter você aqui com a gente na residência, e alguns outros alunos que a gente já havia visto, quem eu ainda não conheci, me desculpem, mas é um prazer receber a todos e saber que todos estão aqui comigo neste programa de residência que a gente está iniciando. Então a nossa aula passada, nossa primeira aula foi mais para ter uma interação, explicar como seguiria o nosso cronograma e falar como seria todo esse caminho. Agora a gente vai de fato iniciar. Então toda semana, todo mês, a gente vai ter uma aula teórica na semana e uma aula prática no sábado daquela semana. Então hoje, pessoal, a gente vai iniciar o nosso conteúdo sobre secagem de vasinhos, sobre a PIN. E a gente vai ter a prática da aula de hoje no sábado. Então é super importante, é de suma importância que vocês tirem todas as dúvidas hoje, porque o sábado não é o dia da gente tirar as dúvidas, O dia é hoje. No sábado, é óbvio, ficou algum ponto ali, algum ponto que me trouxe ainda ali de não tá 100% claro, e eu queria esclarecer, a gente vai ter o tempo para isso. Mas os dias de prática é mais para a gente realmente discutir sobre a prática, sobre o ênfase já da técnica, tá bom? Então, hoje aqui o dia é para a gente ter uma interação mais com a parte teórica, entender, deixar tudo redondinho dessa parte para que vocês não tenham dúvidas e com isso a gente consiga realmente avançar para a parte prática com segurança. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vocês estão aqui comigo, com a interação. Se alguém tiver alguma dúvida, é só desbloquear o áudio e enviar, ou enviar por mensagem aqui que eu vou estar respondendo a todo momento, tá bom? Então sejam bem-vindos ao nosso programa de residência, nossa primeira aula teórica. Nós vamos iniciar o nosso conteúdo falando sobre o nosso procedimento estético injetável para microvasos, o PIN, ou popularmente dito a escleroterapia, que consiste na secagem de vasinhos. Então, o que é o PIN, pessoal? PIN é o procedimento estético injetável para microvasos. Ele consiste na injeção de um produto químico dentro dos microvasos e das telangiectasias, ok? Então, o que acontece? O PIN, o procedimento estético, é um procedimento que a gente sempre vai executar para melhorar a aparência, geralmente das pernas, dos pacientes que têm essa afecção. Então, quando começa a aparecer aqueles vasinhos, aquele monte de vasinhos roxinhos, aquilo começa a incomodar, a gente vai utilizar um produto que, quando injetado nesse vaso, vai promover o clareamento, vai promover ali uma esclerose daquele vaso e a gente vai conseguir ter uma melhora, ter um resultado mais efetivo, quando a gente fala da parte estética. Então, esse fator, ele é tido como uma disfunção estética. Então, as telangiectasias ou os vasinhos, eles se formam na pele. Por quê? As vênulas, as veias, elas recebem uma maior quantidade de sangue. Para acomodar esse sangue, elas se dilatam e ficam visíveis. Então, é como se elas estivessem recebendo uma pressão maior do que elas deveriam receber. E aí, como elas recebem muita pressão, essas veias começam a ficar mais inchadinhas. Ficam com um tamanho que elas não deveriam ter, e aí isso promove, o aparecimento de vasinhos. Bem-vinda, Maria. Iniciamos agora há pouco, então estamos aqui na primeira parte do nosso slide, explicando um pouco sobre o que é o PIN, a secagem de vasinhos, ou a injeção de ativos para a secagem de microvasos. PIN e escleroterapia é a mesma coisa, tá bom, pessoal? Então, é uma disfunção estética, é tido como uma afecção estética, ok?
É uma telangiectasia, ou os vasinhos, né? Eles sempre vão se formar na nossa pele, então nas nossas veias, nas vênulas, porque recebe uma quantidade muito grande, maior do que aquilo que é suportado, e para acomodar esse sangue extra que recebeu, né, esse invasor, digamos assim, elas vão se dilatar e vão ficar cada vez mais visíveis. Então essas válvulas venosas, elas sofrem um trauma, e o sangue ele volta, e com isso ocorre uma dilatação, ocorre um inchaço, né? Por isso que quando a gente tem ali essa telangiectasia é um formato anormal da veia, pessoal, do vasinho. Então não era para estar daquela forma, mas por alguma razão ele está daquela forma, e a gente precisa inicialmente, como profissionais qualificados, identificar se aquela região é apta para um tratamento ou se não, e a gente precisa, então, ver qual seria a melhor abordagem para aquele caso, ok? Então, se vocês olharem aqui nesse esqueminha, não sei se aparece para vocês a minha setinha quando eu movimento, mas se vocês olharem aqui nesse esqueminha, né, nessa imagem, nesse primeiro caso a gente tem todas as setinhas, né, enfileiradas, e elas seguem uma ordem correta, ok? Tá bem, né, acomodado, o tecido tá retinho. Aqui nessa terceira imagem a gente vê como ele foi alargado, né, para sofrer aí esse recebimento do fluxo sanguíneo. Foi um fluxo maior, e quando o fluxo é maior do que o esperado, o que acontece? Sofre uma dilatação, então ela abre um pouco mais. Aí a gente já tem uma normalidade. Partindo dessa anormalidade de fluxo de sangue, a gente já começa a ter aí um problema, né? Uma telangiectasia, ou os vasinhos com aparecimento, gerando um incômodo geralmente mais estético, ok? Então aqui a gente tem falando um pouquinho sobre como eles surgem, né? Então a gente tem o sistema venoso, e aí do sistema venoso a gente tem o sistema venoso superficial e o sistema venoso profundo, ok? Passando do sistema venoso, aí a gente vai ter uma alteração no funcionamento das válvulas e um prejuízo no retorno venoso, ok? Além disso, nós também temos uma dilatação de vasos superficiais. Então, tem lá o nosso sistema venoso central, que é responsável por todas as nossas veias, pelas irrigações, né, pelas nossas artérias, por toda essa região. E aí embaixo nós temos o sistema venoso superficial interligado com o nosso sistema venoso profundo, ok? Então, partindo desse ponto, a gente começa a ter uma alteração no funcionamento das válvulas, porque está recebendo um suprimento de sangue maior do que aquilo que é esperado, maior do que aquilo que é programado. Depois ele começa a ter um prejuízo no retorno venoso por conta desse extravasamento e começa a dilatar os vasos superficiais. Então, foi um acúmulo muito grande de sangue para aquela região que não deveria ir. Isso ocasionou em uma dilatação. Então, fez com que essa veia se alargasse, esse vaso se alargasse, ok? Por que os microvasos surgem, né? Então, é sempre algo que a gente precisa entender. Eu vejo que muitos profissionais trabalham com a secagem de vasinhos, fazem, né, secagem de vasinhos, só que se a gente faz uma pergunta dessa, se perde um pouquinho para responder. E aí é uma pergunta que ela deveria ser simples, né? Então ela teria que estar na ponta da língua de todo aquele profissional que atua neste campo. Então, como que eles podem surgir, né? Como que esses vasinhos podem surgir? De diversas maneiras. Então, vocês vão ver que eles podem ser por predisposição familiar. Então, provavelmente, né, quando a mãe, a avó, ele às vezes já tem algum problema vascular, o pai, né? E aí já tem o aparecimento de muitos vasos, provavelmente o filho vai seguir esse fluxo, vai seguir essa linhagem, ok? Então, primeiro por herança genética, né, predisposição familiar. Segundo, porque é predominante do sexo feminino, porque mulher às vezes acaba ficando muito tempo em pé em alguma posição, né, com um salto que não é favorável. Isso vai fazer com que o fluxo de sangue não seja correto, que vai causar uma telangiectasia, um vasinho. Uma terapia hormonal, né, os estrógenos, às vezes não está ali com uma regulação hormonal. Muitas mulheres relatam o que pra gente? Olha, parece que quando eu cheguei na menopausa, ou quando eu passei dos 40, ou quando eu passei dos 50, eu já tinha um pouquinho aqui, outro acolá, mas parece que quando eu cheguei nessa idade, apareceu muito, né? Minha perna virou um mapa. A gente ouve muito isso na clínica, no consultório.
Por quê? Porque além de todos esses fatores, herança genética, além de ser já predominante, né, do sexo feminino, então vocês vão ver que algumas vezes a gente fala mulher porque é o que acaba afetando mais, são elas que buscam mais esse tipo de tratamento e é mais comum, né, essa afecção em mulheres. E principalmente quando chega ali, né, na menopausa ou na pré-menopausa, que começa a ter um pouco ali de descontrole hormonal, parece que isso acentua um pouco mais, né? Então, realmente é um pouco difícil, né? Um pouco não, é bem difícil a vida da mulher, além de já ter tantas atividades, etc. Quando chega nesse período que já causa todo um desequilíbrio hormonal, a gente começa a perceber uma afecção muito mais contundente, né? Quando a gente fala tanto de aparecimento de vasinhos, uma flacidez que parece que aparece um pouco mais forte, né? Perda de melanócitos, aparece melasma, então esse período vale a gente ter muita atenção. Por isso é importante, né? Por isso e por tantos outros fatores, a gente que atua nesse mercado, é importante sempre ter em mente que a gente precisa de um atendimento multidisciplinar para os nossos pacientes e até direcionar eles. Então, aqui um fator super importante para a gente colocar em conjunto com o nosso tratamento é observar, identificar e até recomendar, né, para que essa paciente faça ali uma reposição hormonal, a depender da idade que ela está, se ela relata que teve esse aparecimento mais próximo da meia-idade, porque isso também vai ajudar bastante. Posição ereta prolongada, né? Então, mulher que fica em pé por muito tempo, trabalha em pé, ainda trabalha de salto, né? Cada vez é algo que contribui mais para o aparecimento dos microvasos. Exposição a fontes de calor, né? Insuficiência venosa, traumas, sobrepeso também muito, né? E a obesidade, claro, porque quando a gente tem sobrepeso, obesidade, a gente já tem um comprometimento vascular, né? A chance de ter uma doença cardiovascular já é maior e uma doença arterial também, o que vai implicar diretamente no aparecimento de vasinhos. Muito sobrepeso para o corpo, né, o que vai fazer com que essas veias, artérias, os vasinhos não recebam o sangue da forma que deveria, recebem uma quantidade maior, e aí isso vai fazer com que a gente tenha uma dilatação, aparecendo inúmeros vasinhos. Geralmente a gente tem esses fatores todos associados. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Meninas, meninos... Rosa, Ana, Jéssica, todas. Por enquanto não? Perfeito. Tá bom, se tiver alguma dúvida, vão me parando e vão enviando aqui, tá bom? A gente vai iniciar, galera, falando um pouquinho sobre a classificação de Francis Kelly, ok? A classificação de Francis Kelly, ela é um método muito importante na hora da gente iniciar um tratamento com a secagem de vasinhos, porque a gente tem alguns tipos, e esses tipos eles são determinantes até pelo nosso conselho, direcionando aonde a gente pode atuar, aonde não pode, quando pode, como pode. Então, o tipo 1 da classificação de Francis Kelly é a insuficiência venosa de importância predominantemente estética, né? Então, é o tipo 1. São aquelas varizes pequenas ou telangiectasias. São veias reticulares, são microvasos. Então, aqui eu deixei uma imagem para vocês observarem, verem exatamente aquilo que a gente trata, né? Então, na classificação de Francis Kelly, esse é o tipo 1, ok? Como se fosse aquela escala... como se fosse uma escala, né? Então, Francis Kelly, ele direciona, né? Ele coloca como fatores os tipos de vasos, de varizes, né? De telangiectasias, para a gente saber exatamente em qual estado é interessante e qual a gente pode iniciar um tratamento por conta própria e em qual a gente vai precisar de ter uma equipe multidisciplinar associada ao nosso tratamento. Ok? Então, quando a gente tem esses fatores aqui, igual dessa imagem, né, a gente percebe alguns vasinhos, algumas ramificações mais próximas de uma cor arroxeada, a gente diz que é o tipo 1. Esses a gente sempre pode fazer no paciente, ok? Então, quando está assim, é o estado interessante para a gente iniciar o nosso método de secagem de vasinhos de escleroterapia de PEN com glicose.
Na classificação de Francis Kelly, nós temos aqui no tipo 2 uma insuficiência venosa de importância funcional e estética. Então, é um problema de saúde porque afeta a funcionalidade do corpo do paciente, do organismo do paciente, como um problema de aparência estética. Então, primeiro, né, ele causa um problema de saúde, então ele primeiro afeta o funcional desse paciente, posteriormente ele vai afetar esse paciente a cunho estético. O que a gente precisa identificar aqui, pessoal? A gente observa que aqui a gente tem como se fosse umas voltinhas, né? Então ele fica como se fosse uma cobrinha. É como se essa veia ela superficializasse e já não é mais um simples vaso para ser secado. Então quando a gente tem esse aparecimento, né? Quando a gente tem um paciente com essa dilatação, com essa aparência, a gente já não se aplica à utilização de glicose injetável. Por quê? Se vocês perceberem, olha só a diferença. Aqui a gente tem como se fosse raios, né? Ramificações que a gente consegue secar. Aqui a gente já tem algo mais superficial, mas que acaba sendo mais grosseiro, ok? Então aqui geralmente esse paciente ele vai precisar de algum método diferente, muitas vezes aí seguindo a opinião de um cirurgião vascular. Ok? Então a gente precisa entender. Todos os pacientes, então ele só vai, quando ele estiver nesse nível de precisar de uma associação com vascular, todos os vasinhos dele vão estar dessa forma. Não. O seu paciente, ele pode ter na classificação de Francis Kelly, o tipo 1, que é esse que a gente consegue secar, e ele pode ter o tipo 2, que é esse que a gente não consegue tratar em consultório com glicose. A gente vai precisar de associações. E associações que muitas vezes vão fugir do nosso escopo de suporte. No tipo 3, na classificação de Francis Kelly, a insuficiência venosa funcional, ela é assintomática. Então, muitas vezes o paciente ele não tem um desconforto específico daquela região, não tem uma dor específica pertinente àquela região, ou aquele aparecimento, aquela afecção, aquela disfunção. Todavia, né, e não ter sintoma não significa que o paciente não tem uma doença ou que ali já não tem um problema instalado, né? Então, às vezes a gente, como profissional da saúde, não vai tratar diretamente aquele paciente porque a gente precisa ver se está dentro do nosso escopo de suporte, se está dentro daquilo que a gente consegue oferecer e tratar e resolver. Porém, a gente vai conseguir muitas das vezes ajudar esse paciente. Como? Oferecendo um encaminhamento, demonstrando para ele que aquilo já não está normal, de que está precisando ali de uma segunda opinião, de um outro profissional, de ter ali um respaldo, né, de um profissional médico. Então a gente consegue direcionar e salvar esse paciente muitas das vezes de algo que às vezes para ele não é nem tão importante, mas a gente sabe que aquilo pode ter um cunho que afete a saúde mesmo desse paciente, ok? Então, é um problema de saúde, é totalmente funcional, sem que o paciente tenha preocupações estéticas e que ainda não apresentem complicações. Mas a gente consegue observar o olho nu, né, que já é um caso que foge da normalidade. Não é um caso que a gente deveria se arriscar ou se atrever a fazer uma secagem de vasinhos e dizer para esse paciente que a gente conseguiria resolver em um consultório, ok? Em uma clínica. Esse tipo de caso não é tratado por nós, pessoal. Então, é importante a gente mostrar para vocês essa classificação de Francis Kelly, para vocês observarem que nós teremos diferentes níveis de vasos e qual a gente consegue tratar e qual a gente não consegue, por que não consegue. E aqui o último, né, que é o tipo 4, é a insuficiência venosa funcional sintomática. Então, obviamente, esse paciente já está em um pico de doença agudo, né, funcional, está presente, e o paciente, às vezes, não está nem preocupado 100% com a aparência estética, né? São pacientes que têm um problema que já está presente, provavelmente, há muito tempo, que teve uma evolução para chegar nesse ponto, e que apresentam, sim, complicações. Então, a gente pode ver aqui uma isquemia bem, né, um processo quase necrótico nessa terceira imagem, muita vermelhidão, né? E esse paciente, com certeza, vai precisar ser submetido a um procedimento cirúrgico. Então, aqui a gente consegue observar evoluções, né? Nessa primeira imagem, a gente consegue ver a telangiectasia de uma forma menos contundente. Nessa segunda imagem, a gente já vê que é algo que foge do nosso controle ou tratamento estético em clínica. E nesse terceiro caso, já está uma doença na fase bem aguda, precisando de um suporte imediato. Então, aqui nós temos as veias reticulares, ok? As veias reticulares, elas sempre são maiores. E elas sempre se apresentam com trajetos longos, azulados e estão sob a pele, mais a ela intimamente relacionadas.
Então, veias reticulares, elas geralmente são maiores, são mais calibrosas e apresentam ali um tamanho maior, ok? Elas têm um trajeto mais longo. Então, é aquela que às vezes a gente observa, que parte desde a região posterior da perna, né, da coxa, descendo até a região de panturrilha, muitas das vezes. Ela é muito frequente, né, a associação de telangiectasias de fase lateral da coxa com essas veias reticulares que se estendem para a região lateral do joelho e atingem até a perna. Então, pessoal, vamos lá. A gente nunca vai ter só um caso e não o outro. Geralmente, o paciente que ele está ali naquela escala nível 3, nível 4, nível 2, ele tem também associação dos níveis anteriores. Então, dificilmente você vai ter só ali uma veia reticular e não vai ter também uma telangiectasia. Geralmente, a gente vai ter uma telangiectasia, além dela, a gente ainda vai ter uma veia reticular, salvo algumas exceções. É um paciente que só tem telangiectasia, só tem aqueles vasinhos mais arroxeados. Perfeito, você vai conseguir tratar ele do início ao fim com a glicose, com um procedimento injetável. É um paciente que tem telangiectasia, mas ele tem também ali um nível 3, ou ele tem uma veia reticular. Eu não posso tratar? Pode. Você pode tratar tudo aquilo que é pertinente ao seu escopo. Então, você observa que na perna daquele paciente ele tem muita telangiectasia e, além dessa telangiectasia, ele também tem uma veia reticular. O que você vai fazer? Vai tratar a telangiectasia dele, indicando que ele procure também um vascular para ter um suporte naquele outro tipo de vaso, de veia, de ramificação, que não é elegível para um tratamento injetável com glicose. Então, ali você identifica, você sabe que tem uma questão ali, né, que você consegue resolver e você vai resolver, mas tem uma outra que precisaria de um suporte. E aí você vai indicar isso para o seu paciente. Apesar de ser um problema de saúde, uma doença, essas pequenas veias, elas não causam riscos imediatos, sendo um problema que atinge mais a autoestima do paciente. Então é muito comum, né, a gente observar, ver um paciente que muitas das vezes ele tem uma varize, né, aquela região mais azulada, mais esverdeada, mais calibrosa, e junto tem várias ramificações, várias telangiectasias. E às vezes esse paciente ele não se incomoda, ele não sente uma dor, ele não sente desconforto, muitas das vezes é silencioso aquela disfunção estética. Mas vale a gente ter muita atenção, tá? Geralmente a gente acaba tendo ali um problema de saúde também. É como eu falei, em um mesmo paciente você vai encontrar níveis e subníveis de telangiectasias, de veias, de artérias, de ramificações, né? De vasos, perdão, que a gente consegue identificar, que a gente consegue tratar. Mas pode ser que no mesmo paciente a gente consiga tratar uma parte daquela região de incômodo e outra não. E aí que vai entrar a nossa equipe multidisciplinar, que a gente vai recomendar procurar uma outra ajuda profissional. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vou seguindo então, tá? Então, PEN é a indicação na estética, né? Então, nós temos microvarizes, que são veias dilatadas, de fino calibre, geralmente de 2 a 4 milímetros, de localização subcutânea. E os microvasos ou as telangiectasias são capilares de fino calibre, geralmente 1 milímetro, avermelhados ou arroxeados e de localização dérmica. Então lembra quando a gente fala lá de botox, de preenchimento, quem foi meu aluno da pós que já teve aula comigo sobre botox, bioestimuladores, preenchimento, ou já viu um pouquinho até de alguma live injection, né? A gente sempre fala que no nosso corpo a gente tem diversos níveis de tecidos, ok? Então a gente tem a pele, né? Tem o nosso tecido subcutâneo, tem o nosso tecido de gordura, tem o nosso músculo, correto? As telangiectasias, elas sempre ficam na localização da derme, da pele mesmo, é mais superficial. Geralmente são capilares de fino calibre, então são terminações fininhas, geralmente arroxeadas ou avermelhadas. Sempre quando a gente vê aquele paciente com a perna com aquelas ramificações mais roxinhas, mais vermelhinhas, é 100% elegível para receber ali uma injeção de glicose para a gente conseguir tratar de fato aquele paciente, para a gente conseguir clarear, apagar aquela região, ok? Esclerosar aquele vasinho. Já quando são microvarizes, né, dependendo
do que a gente observa, a gente consegue fazer um tratamento, mas 99,9% dos casos de microvarizes já são veias dilatadas, às vezes de 2, 4 milímetros, com uma localização subcutânea, porém esverdeados, mais azulados, e não são elegíveis para a gente iniciar um tratamento com glicose. O que o conselho diz? Eu acho isso daqui super importante, é uma parte que eu tirei, eu sou biomédico, então eu tirei do meu conselho, mas se adequa também aos enfermeiros, se adequa também aos farmacêuticos, ok? Pesquisem depois no Corém, no conselho de vocês, tragam para a gente discutir também, só que isso é assim, pessoal, eu trouxe aqui um trecho do que o conselho de biomedicina diz e serve para todos nós profissionais que estamos no mesmo nível, profissionais não médicos, ok? Artigo 1º. Definir que o procedimento estético injetável para microvasos com o uso exclusivamente da glicose, 50% e 75%, na quantidade máxima de 10 ml por sessão, poderá ser realizada por biomédicos estetas habilitados, ou enfermeiros estetas habilitados, ou farmacêuticos estetas habilitados. Artigo 3º. Fica vedado ao biomédico o procedimento de varizes que se enquadram no tipo 2, 3 e 4, de acordo com a classificação de Francis Kelly, considerando ainda que é dever de todo profissional da saúde a integração multidisciplinar em que se deve encaminhar o paciente para o médico. Então, quando a gente observa toda a nossa escala de Francis Kelly, a gente consegue entender que a gente tem 4 níveis do aparecimento de vasos, de varizes, e o que se adequa a nós, profissionais não médicos, é todos aqueles de fase 1, ok? Então, são telangiectasias, são vasinhos, são terminações mais arroxeadas, mais avermelhadas, que a gente consegue, de fato, secar com a glicose, 50% e 75%. Ok? Passou disso, já é algo mais calibroso, já é de fato uma varize, etc. Passou a nível 2 de suporte, nível 3 e 4 piorou, né? Quando chega nesses níveis, a gente nem pensa em iniciar um tratamento com esse paciente. Então, fez a anamnese, observou a olho nu já ali que seu paciente tem ali um nível 2, nível 3, nível 4, você não vai tocar nessa região. Nível 4 de forma alguma. Nível 2 até nível 3 ali estourando. Se você observa que além do nível 2 e 3, ele também tem nível 1, que é muito comum, você vai tratar o nível 1, né, todas as telangiectasias que a gente tem, que a gente viu aqui, e aqueles outros níveis que fogem do nosso escopo, a gente diz para ele, olha, essa região aqui, esses vasinhos mais roxinhos, mais fininhos, menos calibrosos, eu consigo tratar, eu consigo te oferecer um tratamento com PEN, com escleroterapia, no qual a gente usa como princípio ativo a glicose, mas esses aqui, ó, que já fogem, né, um pouquinho do nosso escopo de suporte, eu te recomendo procurar um médico vascular e ver qual a melhor possibilidade de tratamento para o seu caso. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Sim ou não? Tranquilo, difícil? Fluindo bem? Como estamos? Tudo certo. Tudo certo? Sim. Perfeito, então. Então, aqui nós temos classificação das telangiectasias, tá? O que significa telangiectasias, pessoal? Tele longe, ângiо vaso, ectasia dilatação. Portanto, uma dilatação do vaso distante, né? Uma dilatação do vaso distante na pele. Telangiectasias, o significado é dilatação do vaso distante, ok? Então, aqui são exemplos de telangiectasias. Exemplo super interessante para vocês observarem os tipos que podem aparecer, né? Então, aqui na figura 1 nós temos as microvarizes. Essa daqui já não seria tão elegível para a gente ingressar com a glicose, porque a gente percebe que é um pouco mais calibrosa, mais azulada, mais esverdeada. Tem um perfil aí que foge um pouquinho daquilo que seria ideal a gente trabalhar. Na figura 2 nós temos a telangiectasia, perfeita para nós atuarmos com a glicose injetável. Aqui nós conseguiríamos secar e clarear essa perna 100%. Na figura 2, a telangiectasia arborizada, que a gente chama, que é como realmente se fosse uma ramificação, ok?
quando é essa ramificação, quando é essa telangiectasia arborizada, conseguimos 100% trabalhar com glicose. Geralmente tem um ponto que a gente diz que acende, né? Que a gente aplica a glicose e ele clareia toda a ramificação, todo ao redor, né? Então a gente coloca em um ponto que a gente acerta a raiz desse capilar e ele vai clarear todo aquele halo onde foi aplicado. É super interessante. Na figura 3, nós temos a telangiectasia aracniforme, que ela já tem uma forma um pouco mais irregular. E na figura 5, a papular, que ela faz como se fosse pápulas. E a gente também consegue tratar com a glicose, tá? Tanto na aracniforme, na telangiectasia papular, na arborizada e nas telangiectasias normais, né, que é essa figura 2, todas elas a gente consegue trabalhar com a glicose. Qual é a vantagem do PEM para nós e para o paciente? É um procedimento de baixo custo, tem sessões realizadas em consultório, retorna às atividades de forma rápida, ok? Então, assim, não tem downtime. O paciente faz, geralmente não tem um custo tão alto. As sessões, elas são realizadas na clínica, mesmo em consultório, então não precisa de centro cirúrgico, de nada tão elaborado. E o retorno às atividades dele é normal. Então, fez, já pode retornar a trabalhar, fazer suas atividades naturais. Geralmente a gente pede para evitar atividade física, academia por um dia. Se é um paciente que vai ter ali uma exposição solar, a gente sempre tenta ter um controle mais assíduo, mais assertivo também, porque quando a gente faz a secagem de vasinhos, né, tem a chance do paciente ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória, então a gente fica manchado se a gente não tem um cuidado ideal, tá? Então fez e vai fazer e ir para a praia já não é uma boa solução, mas se fez e vai se expor ao sol, o legal é usar bastante protetor nessa região, evitar ficar tão exposto ao sol. Contraindicações, pessoal: doença arterial periférica, ok? Antecedentes de trombose profunda, diabetes descompensado. Se tiver um diabetes controlado, não, ainda que seja glicose que você vai injetar, não é isso que vai fazer esse paciente ter uma crise, um pico, ok? Agora, quando é um paciente que tem uma diabetes descompensada, que chega ali, sei lá, 300, 200, está super descompensada, mesmo tomando medicação, obviamente o ideal é a gente não iniciar esse procedimento e nenhum outro. Pedir para primeiro ele retornar no médico, compensar, ver o que precisa fazer, se precisa ajustar a medicação, dosagem, insulina, né, melhorar. Quando estiver ali nos padrões dentro da normalidade, ainda que ele esteja tomando medicação, a gente já consegue iniciar. Alérgicos a anestésico, simplesmente não utilizar o anestésico, a lidocaína. Pacientes que estejam em processo infeccioso, né? Tá com uma infecção presente exatamente na região onde seria realizada a secagem de vasinhos. Evidentemente, a gente vai recomendar que esse paciente, né, aguarde que aquele processo seja amenizado, que tenha uma solução completa para aquele procedimento, para aquela afecção. Quando aquilo tiver já melhorado, a gente inicia o procedimento. Doenças graves como insuficiência renal, hepática e cardíaca, nós não iniciamos. Patologia oncótica ativa e de sobreaviso. Então, paciente que esteja com câncer, né, no ápice aí da doença, nós não iremos, né, iniciar um tratamento estético como esse. E gestação, período varicogênico por excelência, né? Então, durante a gestação, nós também não atenderemos uma paciente para fazer a aplicação de glicose para secagem de vasinhos. Como é o mecanismo de ação, então, pessoal? Nós vamos utilizar um agente esclerosante injetado na luz do vaso, né? Nós vamos ter ali uma agregação plaquetária e uma reação fibrótica. Nós vamos lesionar o endotélio e vamos ter uma oclusão e reabsorção do vaso, ok? Então, a gente vai adicionar um agente esclerosante que vai fazer com que aquela luz, ela se apague, né? E aí aqueles vasinhos clareiem, ok? Quando a gente pega uma ramificação de vasinhos, às vezes a gente acha bem a raiz daquele capilar. E aí a gente consegue apagar todo aquele halo onde foi aplicado. E às vezes a gente vai realmente só clarear ele mesmo. Só aquela região onde a gente conseguiu a aplicação. Como funciona então? Esses esclerosantes nós chamamos de esclerosantes osmóticos, ok? Esclerosantes osmóticos. É uma solução hipertônica, então a gente tem uma célula endotelial desidratada, no qual a gente vai lesionar
e vai fazer ali uma melhora desse vaso. A ação, geralmente, tá, pessoal? A ação da glicose, ela pode ocorrer em 30 minutos ou em até 4 dias. Então, é normal, às vezes, a gente injetar a glicose exatamente no vasinho daquele paciente e não clarear na hora, e não melhorar na hora, tá? Não é como se fosse um interruptor de lâmpada, que a gente aperta e apaga, aperta e acende. Não. Às vezes, você aplicou, ele já está em resultado, porém, ele vai aí ter um período, né, de 30 minutos até 4 dias para ter um resultado completo. Por isso, a gente sempre tem intervalos um pouco mais alongados para conseguir concluir e ter um resultado efetivo desse tratamento. É um líquido mais viscoso, parece mais gelatinoso, obviamente é melado porque é glicose, não alergênico e armazenamento, né, a temperatura ambiente. Então, quando a gente abre o frasco, sei lá, sobrou uma quantidade, a gente armazena em temperatura ambiente e segue o fluxo, ok? Tenta utilizar ali nas próximas sessões e conclui aquele frasco. Pessoal, a glicose, não sei se todos já viram, mas ela é igual um frasquinho de enzima, aqueles frasquinhos que vêm até algumas medicações, como por exemplo, não sei se todo mundo já viu, corticoide injetável. Vem no frasquinho como se fosse de corticoide injetável, muitas das vezes. Ele pode vir na configuração ou de um frasquinho mesmo, que tem aquela esponjinha em cima, como frasco de botox, no qual a gente aspira o líquido e injeta no paciente, ou ele pode vir naquela configuração como se fosse aquela ampola de vidro, no qual a gente quebra a tampa, aspira aquele líquido e injeta no microvaso. Tudo bem? A glicose que a gente pode utilizar é de 2 tipos. A gente tem tanto a glicose 50% quanto a glicose 75%. A glicose 50% não tem efeito? Ela tem, só que a 75% tem um efeito um pouquinho maior, tudo bem? E aí a gente geralmente tem esse controle. Em uma sessão, a gente viu que a gente pode usar até 10 ml. Eu, Vitor, indico para vocês fazerem em média aí 3, 5 ml, dada a necessidade do paciente. Precisa muito? Vai uns 5, 6 ml. Não precisa tanto, vai uns 3 ml, ok? E faz mais sessões. Por quê? Como a gente viu aqui, né, nos nossos slides, ainda que às vezes a gente tenha aplicado ali uma quantidade ok, pode ser que esse paciente não clareie tudo em uma única vez ou em um único dia. Pode ser que dentro de 4 dias vai melhorar, mas fica um resquício. Então sempre vale a gente ter uma segunda sessão para reavaliar, tá bom? Eu gosto de utilizar uma média de 3 a 5 ml por sessão e eu acho que é uma média que fica ok, adequada, até porque se a gente utiliza 10 também fica muito tempo com aquele paciente, né, e vai muito produto. Acho que 5 ml, 3, 5 ml chega num limite bem ok para vocês iniciarem utilizando. Esclerosantes osmóticos. Então a glicose, ela é o agente que vai promover a esclerose, né? Ele é mais viscoso, chegando a ser extremamente lenta a sua injeção. Então não adianta querer fazer uma injeção rápida, né? Não é uma anestesia, não é uma medicação exatamente, né? Propriamente falando, é algo que deve ser um pouco mais lento, para que essa glicose hipertônica, né? Então essa glicose 75%, ela consiga penetrar exatamente ali na raiz daquele capilar, ok? Então ela apresenta uma ação lenta, de 30 minutos a 40 dias, sendo considerada mais suave e menos capaz de produzir grandes descamações quando comparadas a agentes esclerosantes do tipo detergente, por serem fluidos e fáceis de injetar em alto fluxo, provocam maiores descamação. Então aqui a gente tem a solução hipertônica, aqui no meio a gente tem a solução isotônica, ok? E aqui a solução hipotônica, né? O que acontece, como fica. Então, quando a gente consegue aí melhorar, né, esclerosar, melhorar com a vascularização, a gente tem um resultado mais assertivo. Então, aqui, glicose 50% e 75%, que são os ativos que a gente utiliza, ok? A aplicação da glicose 75%, ela pode provocar reações de dor, ardência local e cãibras. Tais sintomas desaparecem rapidamente, menos de 5 minutos. Então é normal, quando a gente está fazendo a aplicação, né, de glicose em microvasos do paciente, ele sentir uma ardência local, porque a glicose ela vai arder um pouquinho, algum tipo de cãibra, algum sintoma de dor.
Por isso, a gente já utiliza na glicose um pouquinho de lidocaína, porque dá mais conforto para o paciente, lidocaína 2%. Esse líquido ele provoca uma alteração das células da parede do vaso, fazendo com que ele desapareça e seja reabsorvido, ok? Então a gente consegue melhorar, contrair, melhorar esse fluxo de sangue. Lembra que ele está bem dilatado, a gente faz ele dar uma retornada como antes. Então, quando o líquido continua na circulação e atinge os vasos maiores, ele é diluído pelo sangue e perde a concentração e, portanto, o efeito, minimizando os efeitos indesejáveis. Então, para secagem de vasinhos, a glicose 50 e 75% tem se mostrado os ativos mais eficazes e mais seguros até o momento, segundo a literatura. Outros esclerosantes, nós temos os osmóticos, né, que é a glicose hipertônica, os detergentes, por exemplo, polidocanol, entanolamina, irritantes químicos, que é a glicerina cromada. Porém, glicose 50 e 75%, como eu acabei de falar para vocês, ele se mostra mais seguro com relação à alergia, menor risco de hipercromia quando injetadas fora dos microvasos. Opcional aqui que eu indico para vocês, lidocaína 1 ml para alívio do desconforto. A gente sempre fala, né, que às vezes o paciente pode ter uma alergia e aí por conta disso a gente não recomenda a utilização de lidocaína. Sim, isso pode acontecer, porém é bem mais difícil o caso, bem mais remota a chance da gente encontrar um paciente que de fato tem uma alergia efetiva à lidocaína, e a gente costuma utilizar a lidocaína sem vasoconstrição, o que faz com que esse paciente tenha uma chance bem mais distante de ter um processo alérgico. Visto que quando a gente tem uma disposição de alergia com a lidocaína, ela está mais associada ao agente que promove, né, a vasoconstrição do que de fato ao anestésico. Tudo bem? Risco de hipercromia, mesmo sendo mais seguro e assertivo, ele ainda existe. Então, o paciente que já tem uma pele com fototipo mais alto tem muita tendência a ter melanoses, muita tendência a ter melasma. A gente tem que ter um cuidado mais assertivo, pedir para esse paciente, depois de fazer, né, esse tratamento, depois de ser submetido pelo menos uns 3, 4 dias após, caprichar no uso de protetor solar, evitar ficar com roupas muito curtas e exposto ao sol, para não ter a chance, o risco de hiperpigmentar, de ter uma hipercromia, tá? De desenvolver uma mancha após a aplicação. Então, geralmente, que os materiais que serão necessários para nossa utilização serão os EPIs, né? Os nossos equipamentos de segurança individual, que é o que, pessoal? Jaleco ou scrub, luva, touca, máscara, ok? Então, isso é imprescindível, nós precisamos. As seringas de 5, 3 ou 1, eu vou recomendar vocês iniciarem utilizando a de 1 ou de 3, porque o êmbolo é mais levinho, então é mais tranquilo para vocês pegarem a mão. Sei que é chatinho, às vezes a gente precisa ficar aspirando mais vezes, mas eu acho que é mais confortável para a gente. Então, na nossa prática de sábado, a gente vai procurar utilizar as seringas menos calibrosas, tá bom? Seringas menores, de 1, de 3, porque é mais fluida a aplicação, a gente consegue pegar a mão de forma mais tranquila. Agulha, a gente sempre vai usar a 30G, tá? Aquela amarelinha mesmo, de insulina. Algodão ou gaze, porque a gente vai toda hora estar higienizando aquele paciente. Álcool ou clorexidina. Micropore ou Bloodstop até pode usar, mas eu não recomendo tanto, porque como a gente faz várias picadinhas, pessoal, a gente vai lotar o paciente de micropore, né? E a gente ficar com uma gaze ali, segurar, pressionar um algodão contra aquela ramificação onde às vezes está tendo uma incidência, um fluxo maior de sangue, já vai fazer com que estanque e pare aquele sanguezinho, ok? Glicose 50 ou 75% para o uso, né, intravascular. Ok? Orientações para a realização. Então, a gente sempre vai fazer a avaliação ortostática e em decúbito, sempre vai pedir para o paciente deitar, né? Tá ali com as pernas aparentes, para que a gente consiga, de fato, fazer ali uma avaliação, uma indicação, entender, observar, né? Como é a região daquele paciente. Na anamnese, buscar sempre a presença de contraindicações ao procedimento. Então, sempre perguntar, toma alguma medicação? O que está usando? Como é a diabetes? É uma diabetes controlada? Não? Toma remédio? O que você toma? Geralmente, quando você mede, qual a média, né? Que mede aí a sua glicemia, né? Tem pressão alta, mas é uma pressão muito descompensada? Tem algum fator oncológico?
sempre entender. Então, a gente tem mais que perguntar do que ouvir. Por quê? A gente sempre dá ouvido, obviamente, 100% para o que o paciente diz, mas muitas das vezes, na ânsia de fazer um procedimento, de considerar e conseguir o resultado estético que ele aguarda, eles deixam passar informações que são importantes para a gente como profissional e que às vezes vão fazer a diferença no tratamento deles, tá bom? Então, na anamnese, buscar sempre se tem a presença de alguma contraindicação ao procedimento, se tem, né, a tendência à hiperpigmentação, diabetes, se tem alteração de coagulação, se utiliza algum contraceptivo específico ou se está em terapia hormonal, porque tudo isso pode afetar, né, o resultado que a gente deseja alcançar. Oferecer para aquele paciente o termo de consentimento e o registro fotográfico. E isso, quem é meu aluno, quem já foi, né, a Jéssica aqui, o Lucas, que acho que ainda não está presente com a gente, enfim, todos vocês já estão cansados de me ouvir falar um pouquinho, né, sobre os registros de foto. A Rosa, enfim. A gente sempre precisa, pessoal, de tirar foto por 2 fatores. Uma, para a gente mostrar para o paciente a evolução do caso dele, que ele está tendo com a gente. Então é isso que a gente fala, olha aqui o seu resultado, olha como você está tendo resultado de fato. Segundo, porque aquilo serve para a gente de prova social, então a gente consegue divulgar o nosso trabalho, mostrar para uma pessoa que se interessa por aquilo, que sofre daquele mesmo problema, e você pode oferecer que você tem uma solução. E terceiro, para a segurança profissional. Então, se um dia aquele paciente quiser te dizer algo, quiser ter algum conflito ali, você consegue ter todas as provas. Então, aqui eu tenho um controle de sessões, você fechou comigo 5 sessões, quando você iniciou seu tratamento, a sua região estava assim, cheia de telangiectasia, nós iniciamos o seu tratamento com glicose 75%, após 2 sessões, esse foi o resultado. Então, assim, você consegue ter prova social, você consegue mostrar, você consegue entender e mostrar para aquele paciente de fato. Pode perguntar, meu anjo. Acho que você está sem som. Precisa ativar aí. Não está saindo som. Consegue mandar no chat, por favor? Digitar aqui. Se o que ocorreu, mas acho que se está com uma dúvida, pode mandar aqui no chat. Não? Perfeito. Protocolo e intervalo entre sessões, pessoal. Então, no nosso protocolo, a gente sempre vai fazer antisepsia com álcool 70% ou com clorexidine. A aplicação ela sempre deve ser lenta, então a gente vai fazer ali uma aplicação pontual de 0,1 até 0,3 por punção, né? Uma compressão pontual para evitar, né, uma equimose, ali, um sangramento excessivo. Se precisar, a gente vai aplicar um micropore, um blood stop, né, e remover depois de 2 horas na hora da higienização. As nossas sessões, elas sempre devem ser realizadas com intervalo de 21 até 28 dias, né? Então, 3 ali semanas, até 4 semanas, uma vez por mês, tudo bem. Então, pelo menos 21 a 30 dias é o que eu recomendo, né? Ou a cada 3 semanas, ou uma vez por mês mesmo. E tá super ok. De 3 a 10 sessões, sempre que reavaliar as respostas após as sessões. Então, viu ali que 2 sessões já trouxe um resultado, mas considera que ainda seria efetivo mais 3. Vai seguir para mais 3, ok? Geralmente até 10 sessões, e se precisar ainda depois a gente consegue aplicar um pouquinho mais. Controle da dor e desconforto. Então, aquela agulhinha amarelinha, a gente sempre diz quando está fazendo secagem de vasinhos, como são várias picadinhas, a gente pode acabar perdendo um pouquinho o corte da agulha. Para resolver, a gente remove aquela agulha, descarta no descarpaque e adiciona uma outra agulha, aquela seringuinha. E aí não tem problema. Se vocês percebem, na hora da aplicação que está perdendo o corte, a gente retira aquela agulha, descarta e pega uma nova. Tá bom? Isso quantas vezes for necessário. Interromper a injeção quando observar extravasamento e acrescentar lidocaína. Tem pouco efeito e aumenta a chance de alergia, desde que tenha vasoconstrição.
Sempre vamos lembrar deste ponto. Orientação pós-procedimento, então, é de não fazer exercício de impacto após um dia, exercício leve após um dia, não tomar sol por conta do risco de hipercromia, de hiperpigmentação, de equimoses, roxos. E se aparecer edema, algum inchaço, etc., utilizar uma meia de compressão. Mas a meia, ela não faz parte do nosso pós. Caso esteja muito inchado, com muito edema, a gente até pode recomendar, mas não é uma recomendação que se faça necessária. Pessoal, então lá vamos entender, voltar um pouquinho só para a gente conseguir ter tudo muito bem alinhado, ok? Então a gente viu que a gente tem aquela escala, e a gente tem 4 tipos aí, né, de vasos sanguíneos, de telangiectasias, de afecções. O que cabe a nós, como profissionais não médicos, para aplicar naquele paciente é o caso 1, são aquelas telangiectasias, aqueles vasinhos que são arroxeados, avermelhados, não necessariamente uma varize ou um vaso calibroso com mais de 2, 3 milímetros, que seja mais grossinho, ok? Então, iniciando, a gente vai identificar que a gente vai conseguir tratar um paciente que tem os vasinhos mais roxinhos, mais avermelhados, mais fininhos, menos calibrosos. Esses cabem para a gente super aí iniciar com o tratamento. Quando a gente iniciar, a gente vai indicar para aquele paciente uma glicose injetável, geralmente a 75%. Então, a gente vai pegar uma seringuinha, aquela agulha 22G, que é a mais calibrosinha, ou a 18G, para aspirar, né, a lidocaína daquele frasco ou daquela ampola. A gente vai higienizar a pele do paciente com álcool 70% ou com clorexidine e a gente vai iniciar a injeção. Como é essa injeção, pessoal? Geralmente a gente entra a 45 graus, um pouquinho mais deitadinho, e a nossa agulhinha ela não precisa entrar toda no paciente, tá? Ainda que seja fininha. É mais o bisel, é a pontinha da agulha. Coloca, aplica e vai fazendo uma leve retroinjeçãozinha. Assim é a forma que eu acho que fica um pouco mais fácil, que o resultado é mais visível. Então, aplica o biselzinho da agulhinha 30G acoplada na seringa, já com o líquido da glicose. Aplica um pouquinho levemente, lentamente, e vai tirando, vai fazendo uma retroinjeçãozinha. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Jéssica, Michele, Rosa, Ana, me desculpem se eu esqueci de falar o nome de alguém, Maria, me perdoem, mas se tiverem alguma dúvida, por favor, peço que enviem aqui. Esse é o momento de esclarecer, de tirar as dúvidas para a gente ir para a prática no sábado, tá bom? Sem dúvidas, Ana? Perfeito. Essa parte é mais tranquila. A gente vai iniciando, então, sempre tendo primeiro um embasamento teórico para depois a gente ir para o embasamento prático. A secagem de vasinhos, ela não é algo que tenha um conteúdo tão grande teórico ou que tenha um conteúdo de tão difícil absorção ou entendimento. Quando a gente estiver nos nossos próximos temas, pode ser que a gente tenha conteúdos mais abrangentes, não porque um é mais fácil que o outro, mas porque às vezes aquele tema ele vai ter várias ramificações de subtemas que a gente precisa trabalhar. Exemplo, enzimas. Então, quando a gente entra lá na aula de enzimas, acaba entrando enzimas para o glúteo, enzimas para celulite, enzimas para gordura localizada, PDRN, exossomo, ele pode entrar como uma enzima capilar. Então, assim, as aplicações são inúmeras. Entendam que não é o tema que é mais difícil, mas ele tem mais subtemas dentro de um mesmo tema. E aí a gente precisa de esmiuçar um pouquinho tudo isso e acaba ficando um pouco mais prolongada a fala sobre esses outros temas, tá bom? Então, concluindo aqui, o nosso pós-procedimento é tranquilo, pedir para o paciente evitar exercícios pesados ou exercício leve só depois de um dia, evitar tomar sol pelo risco de hiperpigmentação, hipercromia, equimoses, os roxos que podem virar uma mancha. E aqui, falhas na técnica, acho esse slide super importante, né? Então, um problema que a gente pode ter é por falha técnica mesmo. Uma injeção de volume excessivo de esclerosantes, uma injeção fora do microvaso, uma pressão exagerada na hora de puncionar, na hora de fazer a injeção, a aplicação perivascular extensa, estimulando o processo de angiogênese, que é o mecanismo de crescimento de novos vasos, e angiogênese pós-escleroterapia.
complicações com a técnica, né? Então, o que pode acontecer de complicação? A gente pode ter uma hiperpigmentação, então uma mancha por conta do paciente não ter, né, tido um pós ali adequado, ou já ter uma tendência maior à hipercromia pós-inflamatória, recidivas, que é reaparecer, né? E geralmente quando um paciente tem muitos microvasos, ele vai, né, ter ali a incidência novamente daqueles microvasos. Então isso é muito bom, porque vocês vão precisar refazer, para vocês como profissionais, né, vão ter ali que sempre estar reavaliando esse paciente. Telangiectasias secundárias, não desaparecimento, que pode acontecer de uma regiãozinha ser mais resistente, precisar de em outra sessão voltar ali e aplicar mais, um edema temporário, urticária, né, bolhas, compressão por faixas ou esparadrapo, necrose, que já é um caso mais grave, e a flebite, que é uma inflamação das veias, ok? Então essas são as intercorrências. Geralmente, para a gente ter esses tipos de intercorrências mais graves, é porque foi aplicado em um plano errado, em um local equivocado e uma quantidade muito grande de produto. Pessoal, vamos lá. Não está aqui no slide, mas eu queria discutir um pouquinho isso com vocês, tá? A glicose, ela não é um produto muito caro. Deve estar em uma ampola na média de 12 a 15 reais uma ampola. E a gente vai conseguir trabalhar mais de um paciente com ela. O que é legal? No consultório, no ambiente de vocês, na clínica de vocês, no lugar em que vocês forem atender, vocês conseguem aí cobrar uma média por sessão de 120, 130 até 200 reais por sessão, ok? E aí o que vocês podem fazer? É um procedimento que vocês já sabem que não é sessão única. Então vocês podem fazer um combo. Então, por exemplo, a sessão é 180 reais. Se você fizer um combo de 5 sessões, no combo de 5 sessões, cada sessão vai para 130 reais. E ali você já vai conseguir um valor legal daquele paciente, você vai ter recorrência dele na sua clínica, e não pensem que é ruim ter recorrência de paciente, é uma coisa muito boa, porque quando ele está voltando com a gente, se ele voltar 5 vezes com você, são 5 chances que ele tem, que você tem de que ele faça uma recompra com você. De quê? De uma enzima, de um PDRN, de um botox, de um preenchimento, de um bioestimulador, de um fio. Às vezes, no primeiro momento, ele não considerou a ideia que você deu, a indicação que você prescreveu, mas lá na terceira, quarta sessão, ele vai ficar matutando naquilo que você disse, que ele precisa de um bioestimulador, que ele precisa de um botox, que ele precisa de um preenchimento. E aí, antes de finalizar o tratamento dele, muitas vezes ele vai fechar com você um outro tratamento. Então, é muito interessante. É uma coisa que vocês já conseguem ter um retorno rápido. Então, passando pela nossa prática sábado, se vocês quiserem, vocês já conseguem atender. E todo mundo no seu convívio tem pacientes que precisam ser submetidos a PIN, ao secagem de vasinhos. Então, assim, é uma coisa muito legal, uma técnica que não é tão difícil de ser executada. E se a gente fizer da maneira correta, traz muito resultado, muita satisfação do paciente, e vocês vão conseguir um bom ticket, aí, um bom valor, e vão conseguir aí fechar alguns pacotes e já, né, irem aí obtendo um retorno da residência de vocês. Mas no geral é tranquilo, tudo bem? Alguma dúvida sobre esses pontos que a gente tratou hoje? Sobre a PIN, sobre a escleroterapia? Professor, como que a gente pode tratar as intercorrências? Como a gente pode tratar? Aconteça. Perfeito, Jéssica. Geralmente, a maior intercorrência que a gente vai ter vai ser o paciente se queixando de que está algum roxinho, de que está alguma região mais inchadinha. Você percebe que é um inchaço um pouco maior, você vai poder pedir para ele usar uma meia de compressão. Eu geralmente peço para os meus pacientes, após uma sessão de esclero, já utilizarem ou trombofob ou iridoide, que é para já tratar aquele roxinho, que é a maior incidência, é o que mais pode acontecer. E fazer um repouso mesmo nos próximos pelo menos 2 dias aí. Não um repouso absoluto, mas evitar fazer academia, alguma coisa de alto impacto, ficar tanto tempo em pé, porque vai ajudar com que a resposta seja um pouquinho mais rápida. Mas uma intercorrência, de fato, ela só vai acontecer se vocês tiverem um erro de técnica, ou uma injeção fora do plano que a gente indicou aqui, né? Ou uma quantidade muito grande. Lembrem que a gente pode utilizar uma média de até 10 ml por sessão. Eu indico umas 5 ml por sessão, porque já consegue atender super bem. E aí é só a gente respeitar esses limites, tá bom? Até existem casos na literatura, mas ainda é a minoria. É algo muito, muito, muito
uma incidência muito menor de ocorrer. No caso da escleroterapia, tá? Quando a gente avançar um pouquinho de enzimas, bioestimuladores, a gente vai ter algo mais assertivo a respeito de intercorrências. Não que aqui a gente não tenha, porque elas existem, mas se a gente segue esses controles, é muito mais tranquilo e a chance de ter uma intercorrência grave, tipo uma necrose, é muito mais remota. Obrigado, Ana. Muito feliz que você gostou da nossa aula de hoje. Ficou claro, Gé? Ficou sim. Eu tava vendo que tem algumas soluções usadas no tratamento que elas podem dar necrose mais facilmente. Então, no caso, a glicose, ela é a mais indicada. Eu vi até eu acho que ele era médico, falando de escleroterapia com espuma, que eu também fiquei na dúvida, não entendi nada. Isso. Existem outros métodos. Então, a gente tem laser, que vai poder fazer um clareamento, tipo ND-YAG, etc., nessa região, que a gente acaba não trabalhando tanto. Espuma, só que geralmente alguns métodos, eles são mais privativos ao profissional médico vascular. Então, por isso a gente não traz tanto pra gente. Para nós, profissionais não médicos, o mais assertivo e o mais seguro tem sido a glicose 50% e 75%. A chance de ter um quadro necrótico ou algo do tipo, ela é muito, muito baixa. Posso te dizer que rara. Realmente, se tiver algum erro mais contundente, né, um erro mais denso de um plano muito equivocado, um equipamento equivocado ou uma quantidade muito grande. Sim. Legal, obrigado, Pro. Imagina, que agradeço. Mais alguma dúvida, pessoal? Todo mundo sem dúvidas já? Perfeito. Pessoal, é sempre importante a gente tentar assistir essa aula juntos, como foi hoje. Agradeço muito a presença de todos, isso é maravilhoso, porque esse é o momento da gente ter nosso tete-a-tete com dúvidas teóricas. Geralmente no sábado, nosso momento ele vai ser um pouco mais curto. Então, obviamente, vocês vão sempre ter toda a liberdade de tirar toda a dúvida, mas no sábado a gente vai chegar, vocês vão ter, né, como a gente comentou na primeira aula, vocês vão ter já uma horinha ali de conteúdo de marketing com o Victor, que é excelente nesse tema, nesse nicho, para ajudar vocês já aí, né, a como se posicionando no mercado, como captar paciente, já vai ajudar em todo esse fluxo. Depois dessa uma horinha que vocês têm com ele, a gente já vai para a parte clínica. Então, a gente já vai para a nossa clínica aqui na Alfa, tá? Quando a gente vai para a clínica, a gente já vai começar o atendimento de paciente. Eu faço primeiro para demonstrar para vocês, depois vocês seguem e eu vou auxiliando e observando. Tudo bem? Então, por isso também é importante a gente não se atrasar na aula de sábado. Às 9 horas, nesse próximo sábado, nós temos a nossa... E vocês iniciam, né, com a parte sobre marketing com o Victor. E na próxima hora a gente já inicia na clínica. Tudo bem? Sim? Pessoal, então agradeço a presença de todos. Tem nosso grupo lá no WhatsApp. Qualquer dúvida que apareça ao longo desses dias, podem ir enviando. Acredito que essa aula tenha ficado gravada, eles já vão disponibilizar depois para vocês. No sábado, se tiver alguma dúvida, a gente já vai esclarecendo juntos também e já vai para a nossa prática em modelo. E aí eu quero ver realmente, né, vocês praticando e quero ver se a gente vai ter alguma dúvida aqui para já ir tirando e a gente finalizar esse módulo com muita segurança, tá bom? Obrigado pela presença de todos, um bom descanso, fiquem com Deus. Tchau, tchau.